Boa noite, gente. Tudo bem? Tá todo mundo vendo a minha tela? Acho que sim. Muito obrigada por todo mundo que colou. Muito obrigada, Vinícius e Júlia, também pelo tempo e pela disponibilidade. Espero que seja um papo legal. A gente vai falar sobre design de comunicação, práticas e visualidades, que faz parte de um tema do nosso novo curso sobre design de comunicação, onde o Vinícius e a Júlia também são professores. Então, a gente está bem feliz de poder fazer esse papo. E espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, vocês podem mandar perguntas no chat também, enquanto for rolando. Também pode contar com a assistência da Joane, que está aqui, e ela também faz parte da equipe do Aprender Design. E eu sou a Bia também, então a gente está à disposição no chat. E mais pra frente também vai poder levantar a mão e fazer perguntas e tudo mais. Então é isso, espero que vocês aproveitem. E também obrigada de novo, Júlia e Vinícius. Design de comunicação, práticas e visualidades. Vamos passar. Não tô conseguindo. Ah, tá. Então a gente vai falar um pouco sobre design e comunicação, como transformar uma ideia em uma mensagem visual eficaz. Marcas bem construídas se destacam, mas como isso funciona na prática? E um papo aberto para responder as dúvidas e questões de vocês e comentar também sobre tudo que foi falado. Julia, pode se apresentar, por favor? Fica à vontade. Oi, gente, vocês me ouvem bem? Sim. Bom, obrigada pelo convite, né? Acho que sempre bom estar aqui com vocês. Eu sou a Dília Fagundes, eu sou diretora criativa, designer independente. Recentemente eu fui selecionada como Forbes Under 30, também recebi o prêmio de Talento Jovem da América Latina no Latin American Design Awards. Tenho alguns projetos para Nike, YouTube, MS. E eu gosto muito de trocar, assim, né? Então, eu já dou aula na Aprender há uns 4 anos e estou muito feliz com esse novo curso. E muito feliz também de estar aqui com o Vini, que é um profissional que eu admiro demais. E, resumidamente, é isso. Aqui alguns trabalhos. Aqui à esquerda tem um dos meus. Aliás, eu gosto muito de todos, assim, acho que eu sou meio suspeita para falar, mas acho que o do Corinthians em especial, né, que foi a fonte para o Corinthians e Nike, tem um lugarzinho especial no meu coração, que é um projeto muito grande. Vai fazer daqui a pouco já um ano. E é isso, né? Tem o anuário do Clube de Criação, tem identidade visual, tem a identidade visual também da Bienal, do Reparations Club, enfim, muitas coisas. Geralmente eu gosto também de fazer projetos com outros profissionais, então muitos deles aqui eu acabei colaborando com outras pessoas. E é isso, obrigada de novo. Desculpa, gente, não estava sabendo ligar o microfone. Obrigada, Júlia. Imagina. Vinícius, você pode se apresentar para a gente, por favor? Olá, pessoal, boa noite. Vou começar dizendo que é a minha primeira experiência como professor. A Júlia já tinha me convidado no curso anterior, mas acho que agora é para valer, assim. Sou designer, diretor criativo, e fundador do Estúdio Tempo. A minha experiência ela passa por grandes agências, estúdios de design. Acho que as agências que eu tenho mais orgulho de ter passado e ter trabalhado nesses 15 anos, durante essa carreira de 15 anos, foi o Wieden Kennedy, a BBDO e a Tátil. Durante durante a minha carreira, acho que rolou bastante reconhecimento, principalmente na Wieden Kennedy. E hoje, Estúdio Tempo também tá me dando muito orgulho, assim, também, né? É menos sobre premiação e mais sobre projetos que eu procurei me envolver, assim. E aí, pode passar um pouquinho, Bia? Eu trouxe aqui alguns destaques, assim. Ano passado, muitos projetos aqui eu assinei cláusula de confidencialidade, não poderia estar divulgando, então não gravei a tela. Mas aqui tem o Odd Turkey, que foi um projeto que eu fiz ano passado que me dá muito orgulho, que é uma marca de whisky lá dos Estados Unidos que estava com a identidade visual meio defasada já, a gente meio que deu um refresh nela. Ama, que é um projeto que eu também gosto bastante, que foi algo bem, sem muito. A gente não planejou que ele tivesse tanto alcance assim, né? E acabou que foi publicado em páginas que eu admiro muito. E C&A acabou que eu botei só ali porque é um cliente
que meio que potencializou e deu uma visibilidade para o meu trabalho, assim. Mas mais para frente eu acho que tem mais coisa para mostrar. Legal, obrigada, Vinícius. Obrigada, Júlia, mais uma vez. Então, eu queria dar início à nossa roda de conversa e já começar com essa questão. Para vocês, design é comunicação? Aí eu vou parar de compartilhar, porque a gente pensou nesse formato de trazer as perguntas, e aí os professores vão responder, e se eles quiserem, vão compartilhar coisas diretamente da tela deles. Posso começar daqui, Vi? Pode. Cara, eu acho que às vezes a gente entra numa pira de tentar fazer muitas coisas lindas. Tudo bem, acho que todas as coisas que a gente mostrou de fato são bem bonitas, mas eu acho que o design é muito sobre, de fato, comunicar uma ideia, e eu acho que às vezes a gente até acaba esquecendo. Ou a gente também considera que o design é uma das únicas formas que existem de comunicar, e na verdade não, assim, eu acho que ele é mais uma das formas que a gente tem de comunicar uma ideia, né? Então, acho que muitos projetos que eu mostrei, ou que você mostrou, além de além da gente estar comunicando a própria marca, eu acho que a marca também tem os pilares dela, tem os propósitos dela, ou o projeto especificamente, né? Então, por exemplo, eu mostrei o anuário do clube, não era só a ideia de ser algo interessante visualmente falando, mas a gente teve toda uma pesquisa conceitual por trás, então tem todos os porquês de cada escolha visual. Então, acho que para mim, design é comunicação, sim, que a gente sempre tenta trabalhar um pouco também com as sensações das pessoas, sabe? Não sei se você concorda. Eu concordo, acho que design é comunicação, mas também não tá. Eu acho que o design não tá só para transmitir mensagem, sabe? Eu acho que o design pode ser uma forma de, sei lá, estruturar uma experiência, ou dá para orientar a percepção, dá para resolver problemas, dá para fazer muita coisa com design além de comunicar. E aí eu sempre arrisco dizer que design ele é estratégia, né? Porque para você criar uma comunicação com sentido, assim, você precisa criar uma base estratégica sólida. Sem pesquisa, sem uma análise profunda, acho que você não consegue comunicar ou transmitir o posicionamento da marca de forma clara, assim. Então, é sim comunicação, mas também eu acho que comunicação debaixo de estratégia, assim. E aí é um ponto de vista meu. Eu tenho um exemplo aqui de Natura, que é um projeto que eu fiz também no ano passado, que eu acho que bebe um pouco disso. Vou ver se consigo compartilhar a tela. Avisem se for, por favor. Foi sim, Oi? Vinícius. Foi, dá pra ver. E aí quando eu falo que design para mim ele é muito, acho que parte um pouco do ponto que a Júlia trouxe, né? Tem muita coisa por trás, a gente vê um monte de coisa bonita, mas acaba não pegando tudo que vem por trás disso, né? Desse resultado final. E aí nesse projeto de Natura, por exemplo, eu vou passar aqui bem rapidinho porque é bem grande essa apresentação, mas a gente passa por conceitos criativos, princípio de expressão, elementos de linguagem. Isso tudo antes da gente conseguir descer de fato nesse resultado final que a gente vê, esses layouts bonitos, essas identidades visuais, enfim. E aí, por exemplo, quando você entra no que é a marca, o que é a Natura Perfumaria, por exemplo, você tem que saber muito bem que marca é essa, por exemplo. A gente tem que saber em que lente a gente vai olhar para essa marca, levantar atributos. Pelo menos para mim, acho que faz muito sentido trazer essas palavras-chave. Eu acho que a gente conseguir também meio que criar esses pilares e definir qual o ponto de vista emocional e funcional da marca. E isso tudo para a gente poder conseguir encontrar um território de expressão. Aqui, por exemplo, a Natura ela quer se posicionar como latino-onírico, né? Que é essa ideia do sonho e da latinidade, assim. E como que a gente faz isso sem descaracterizar a marca e criar algo novo ao mesmo tempo, assim? E aí eu acho que sem definir muito bem o conceito e sem a gente criar princípios de expressões claros que vai direcionar a gente na hora de criar, a gente não consegue comunicar. Então, por isso que eu venho falando que estratégia é um ponto importante.
Por exemplo, quando a gente desce em princípio de expressão, eu vou passar bem rápido agora, a gente meio que levantou quatro, né? Que seria a natureza que inspira, alquimia, peraí, alquimia da arte com a ciência, metáforas sensoriais e relações humanas. E como que a gente traduz, por exemplo, cada um desses territórios em visual, né? Então, eu acho que a gente primeiro cria toda essa base estratégica que tem uma solidez e essa síntese visual do projeto, para depois botar a mão na massa, eu acho que é algo que responde um pouco a pergunta, né? É, é a comunicação? Eu não sei, eu acho que sim, mas é uma base estratégica muito mais forte, assim. Eu vou passar bem rápido agora. Por exemplo, quando a gente traz princípio de expressão e traduz isso visualmente, por exemplo, natureza que inspira, e vai trazendo esses códigos, o que que é essa natureza que inspira, né? É trabalhar com blur, imagens macro, texturas, trazer imagens aspiracionais de animais, enfim. Ou quando a gente fala de relações humanas, como que a gente traz o afeto para a natura aqui nesse projeto, por exemplo. E depois disso tudo, de fato, a gente começa a trabalhar nos elementos de linguagem, né? Que é definir quem é o cast feminino, quem é o masculino, o que é o act, né? Como essas pessoas vão se movimentar, se portar de frente à câmera, quem são esses estilistas, qual vai ser o figurino feminino, o figurino masculino, quem são os estilistas da América Latina, né? Tipo, quem é que está despontando no México, no Brasil, na Colômbia, enfim. A gente olhar para tudo isso para, de fato, descer em asset gráfico e em layout, sabe? Tipo, eu acho que sem olhar para tudo isso e criar, não tem comunicação. Enfim, acho que eu fui longe demais. É muito interessante ver o seu processo, porque ele conversa muito com o meu, assim. Tipo, acho que desde um projeto, o menor que seja, assim, eu sempre tento levantar pelo menos os pilares, né? Então, por exemplo, ali no Seu da Natura, você levantou, acho que eram 4 frases que se relacionavam com o universo ali da marca. Eu tenho até eu tava lembrando de um projeto que eu fiz de um site, eu não faço site, mas era identidade para um site, enfim, foi uma exceção que eu abri até para esse caso. Eu lembro que eu levantei pilares, é, de marca, então palavras que se relacionavam muito com o que eu estava pensando, que eu acho que de fato é a estratégia que vai guiar muito o visual, né? Eu sempre falo que é tipo a ponta do iceberg. E o resto, geralmente, as pessoas não veem, mas a ideia é que elas sintam, né? Então, quando as pessoas verem algo da natura, a ideia é que elas consigam sentir um pouco do que vocês estavam pensando. Isso é muito interessante. Isso é legal, quando você traz esse ponto de vista do sentir, né? E também passa de uma análise estratégica, assim, né? Quais são os códigos visuais que vão fazer as pessoas sentir, por exemplo, quando a gente cria toda essa estratégia, tem bastante atributos, bastante princípios de expressão, muita coisa ali, que para os profissionais que estão envolvidos está muito claro, né? O público final, às vezes, não fica tão claro. E aí, como que você consegue transmitir isso para o público, né? E eu acho que é muito esse lugar do sentir, assim, né? Essa análise de códigos visuais e essa tradução desses códigos para, sei lá, a minha mãe entender que está falando sobre Latinoamérica, sabe? E não ter que ver uma apresentação gigante. Eu acho que tem um pouco Total. disso, assim. Eu acho que quando eu falo aquilo de, tipo, não só coisas bonitas, é exatamente isso. Tipo, outras pessoas que não são designers sentirem também, né? Uhum. Acho que tem muito disso também. Gente, teve um comentário bem legal aqui da Isabela que ela falou. Concordo com o Vinícius, o design está diretamente ligado com estratégia, além da comunicação de uma mensagem. E a estratégia ainda é um processo de design que não é tão óbvio para todo mundo, mas que é essencial, principalmente para a resolução de problemas. Antes de qualquer atributo que for comunicado pelo design, o estudo e o processo da empresa precisam ser bem estruturados. É, e aí, o Vitor Hugo também comentou que ele percebe por dois polos, da comunicação, compreensão e sentimento.
Eu vou passar para o próximo tópico, que eu acho que está super conectado com isso, né? Então, se a gente pensa em forma e conteúdo, como que a gente constrói uma mensagem visual eficaz a partir disso? Pensando em Nossa, marcas. difícil. Vamos. É, eu acho que uma mensagem visual eficaz, a ideia se torna eficaz quando é clara, assim, né? E adaptada ao público certo. Não adianta você fazer algo que você gosta por gosto pessoal ou sem contextualizar ou estruturar a mensagem, sabe? Sem escolher a linguagem adequada para a pessoa adequada. E é uma mensagem curta, quer dizer, na minha opinião, é curta aqui. Mas eu acho que é isso. Para ser eficaz, você tem que saber quem é o público-alvo, para quem você tá respondendo, e essa linguagem tem que fazer sentido para essas pessoas, assim, do ponto de vista. Não, total. E eu acho muito legal a gente trocando, porque você tem muito esse know-how da publicidade, e eu acabo sempre olhando muito pro design, assim, em si. Eu acho que as duas coisas se complementam completamente, né? Até fico tipo, gente, parem de ver as coisas tão separadas, assim. Eu acho que quando a gente fala sobre isso, eu lembrei muito de um projeto, que é o da Bienal, eu até mostrei ele ali rapidinho. E eu gosto muito porque eu acho que ele consegue, com ele eu consigo mostrar muito o que eu quero dizer ali quando eu tô falando de mensagem, né? E como que eu consigo talvez traduzir alguma mensagem implicitamente em algo visual. Eu vou compartilhar a tela bem rapidinho para mostrar para vocês. Inclusive, o projeto que eu falei do site, ele estava aqui aberto que eu lembrei dele. Então, só para aquilo que eu falei, que eu fiz a identidade de um site, e até para isso eu usei. Vocês estão vendo minha tela? Sim, tá Tá. aparecendo. Eu Sim. falei, e até para isso eu usei os pilares. Ai, gente, essa coisa de duas telas é sempre confuso, né? Mas só para vocês saberem, era um site para o IMS da Carolina Maria de Jesus, perfeita, e eu só ia fazer identidade. Então, eu levantei esses três pilares. Eu sempre gosto de explicar cada um deles, mas como aqui eu estou passando bem rapidinho, mas, claro, a admiração tinha a ver com o próprio projeto em si, da gente admirar o trabalho dela, inspirar outras pessoas. Esse estímulo está muito relacionado a isso, e imagina que é um site, então não tem como um site ser uma coisa muito parada. E essa coisa da multiplicidade, porque Carolina era essa artista múltipla. Então tinha muito uma coisa do passado, mas do presente e futuro, que a gente está falando de um site, né? Então aqui eu gosto de sempre usar obras de arte como exemplo para o que eu estou falando. Eu acho que isso já é um ótimo exemplo do que a gente está falando agora, inclusive. E aí essa foi a identidade final. Então eu acabo trazendo cores super vibrantes, aquela coisa da multiplicidade. Então eu uso muitas imagens. Eu uso muitas imagens. Tem essa variação de cores. Ai, passei muito rápido. Tem esse uso de duas fontes diferentes, que também é algo inesperado, mas que tem tudo a ver com o que eu trouxe ali nos pilares de marca, né? Enfim, era só para não ficar com uma coisa vazia, né, que eu citei e não mostrei o que era, mas eu queria mostrar bem rapidinho, isso aqui é ótimo, né, mas a identidade que eu fiz para a Bienal foi uma das primeiras vezes que eu estava tentando fugir um pouco daquelas referências que a gente sempre vê, tipo, no Behance, Pinterest, porque eu acho que também tem essa questão, né, da gente sempre ver as mesmas coisas, é muito mais fácil a gente sempre chegar nas mesmas conclusões. Então, para esse projeto, também por sentir que eu tinha uma abertura muito grande com os clientes, eles eram os curadores da Bienal de Arquitetura, eu fui entendendo que, tá, tipo, possivelmente as pessoas fora de São Paulo tinham essa visão de São Paulo, mas o que eu, Júlia, e claro, eu concordo completamente com o Vini de, tipo, a gente nem sempre tá criando pra gente. Muitas das vezes, na maioria delas, a gente tá criando para pessoas diferentes da gente. Então, aqui eu tava tentando pensar por que eles me chamaram, porque chamaram a Júlia para fazer esse projeto. Mas acho que foi um caso muito específico e para me ajudar aqui na minha linha de raciocínio. Mas então, para mim, São Paulo era muito mais sobre essa imagem, sobre os compros-ouros, sobre placas à mão, pichação, grafite.
E aí, o único direcionamento que eu tive do cliente era que a cidade é como uma grande trama de tecido. Então, as minhas referências visuais partiram desse conceito. Então, eu fui trazendo. Por que trama de tecido, né? Porque a cidade, ela é um grande entrelaçado de coisas, de conceitos, de histórias. Então, até usando o bairro da Liberdade como exemplo, a gente tem a história da cultura negra que foi sobreposta com a história da cultura oriental dentro desse bairro. Então, tem vários contextos ali que fazem que a cidade seja esse grande entrelaçado. E aí, para esse projeto, minhas referências foram colcha de retalho, tecidos quente e bonés de crochê. Tá, mas o que que isso tem a ver? Todas essas referências, elas se conectam com essa ideia do tecido. E para esse projeto, a partir dessa abertura que eu tinha com o cliente, entendendo também que eles tinham uma... Não sei, eu percebi que eles conseguiam entender o que eu falava e conseguiam visualizar muito bem como essas coisas, de certa forma, conversavam com o conceito todo do projeto. Então, putz, o que que a colcha de retalho tem a ver com design? Esse projeto, essa edição da Bienal foi a primeira edição pós-pandemia. Então, eu não sei vocês, mas quando eu vejo cor de retalho, eu lembro da minha avó. Então, me dá um quentinho no coração que eu queria que fosse possível trazer o mínimo, porque eu acho que, assim, não tem como comparar o que a gente sente com a nossa avó com o design, né? Acho que tem limites. Mas eu queria que as pessoas conseguissem olhar aquela identidade e falar, nossa, que interessante, o que que é isso? Deixa eu entender mais. Então, por isso que a colcha de retalho me leva um pouco para esse lugar conceitual. Também é isso, são vários tecidos diferentes que juntos formam esse todo, mais ou menos como acontece na cidade. Os tecidos quentes são tecidos de Gana. E é isso. A maioria das coisas que a gente tem hoje vieram de África, mas a gente esquece de falar, deixa de falar por muitos fatores. Então, não só por esse motivo eu queria reforçar essa ideia, mas também, visualmente falando, eles eram interessantes, né? Tem essa simetria, essas cores contrastantes. E por fim, talvez até minha referência preferida, os bonés de crochê. Eles são muito comuns, né, nas regiões mais periféricas de São Paulo, pelo menos, não sei nos outros estados. E aí, aqui, conceitualmente falando, eu queria quase falar para o cliente: olha, eu sei que vocês são arquitetos e tal, mas a gente não pode esquecer que a arquitetura não é só aquele cubo branco e tal que a gente está acostumado, mas a periferia entende também muito sobre arquitetura. Então, quando eu falo de design como uma forma da gente trazer mensagem, eu acho que também vai muito nesse caminho. Claro que aqui não foi a minha entrega final, tá? Eu vou mostrar como que eu traduzi isso para o design. Então, lembra que eu comentei dos tecidos quentes, que tinham cores super contrastantes? Então, eu tentei trazer isso para o meu visual. Então, cores bem vibrantes, porque lembra que eu falei que eu queria trazer uma sensação boa. Então, por isso que eu estou trazendo cores bem alegres e brincando com essa coisa das texturas mesmo. Aqui eu brinco muito falando que eu sempre penso que minha professora de tipografia não ia gostar que eu fizesse, então eu faço. Então aqui eu estou misturando três fontes diferentes, inclusive usando a Poppins. Eu sempre vejo designers reclamando da Poppins, mas assim, gente, eu acho também às vezes a gente tem que ser prático. Nesse caso, a minha cliente não tinha designer e eu ia ter que entregar templates abertos para ela. Então, eu entendi que esses templates deveriam ser no Google Apresentações e no Google Apresentações a gente só pode usar as fontes deles. Então, a Poppins resolveria o meu problema. Então é isso, né? Passando um pouco rápido. Aqui foram as aplicações, né? Então, super vibrante. Para o Instagram, eu sempre gosto também de propor um pouco de um direcional, que não fica só uma coisa super vetorial, e também fazia muito sentido com o contexto desse projeto. E é isso, assim, e muito engraçado que ele foi. Engraçado não, né? Mas muito feliz que ele foi selecionado para a Bienal Ibero-Americana de Design lá em Madrid. E eu falo que é engraçado porque eu acho que esse projeto foi um dos primeiros que eu comecei a tentar questionar algumas coisas que eu entendia como certas e que muitos desses pensamentos vieram da Europa, né? Então é engraçado quase receber esse selinho deles a partir desse projeto, assim. Muito Mas bem, é isso, né? Júlia. Muitas coisas. Hã? Eu adorei, eu achei muito foda. Você quer falar mais alguma coisa, Vinícius? Você ia falar? Não, não, para Eu ia complementar, só não. ler um comentário no chat, assim. Mandaram Tava vendo aqui. as perguntas também. A Ellen Saori mandou assim: eu tenho uma dúvida. O quanto o conceito do design deve ser entendível pelas pessoas, tanto designers quanto não designers?
E um projeto em que o conceito do design não é óbvio pode ser o sinônimo de uma má comunicação? Difícil, né? É, Quer falar? Eu posso tentar? vai lá, depois eu complemento. Eu acho que não precisa ser óbvio, mas precisa ser perceptível de alguma forma, assim. E aí eu penso, a clareza na comunicação não significa que a gente vai simplificar excessivamente um projeto, né? Mas, deixa eu ver, para a mensagem chegar ao público certo, às vezes o conceito ele precisa ser mais sutil. Eu estou me perdendo na resposta, mas acho que o que eu quero dizer de fato é tentar traduzir melhor. Quando quando eu analiso códigos, por exemplo, esse símbolo significa isso ou isso expressa isso para as pessoas, eu acho que já é uma forma de você trazer o conceito e não necessariamente ele ser óbvio. Eu acho que cada pessoa tem sua bagagem, seu repertório, então acho que você nunca vai ser óbvio para todo mundo. Então acho que se você constrói algo a partir, por exemplo, o exemplo da Júlia que ela trouxe agora, que foi muito bom, do crochê, ela trouxe os exemplos dos bonés e tal. E quando tu vê a tradução da identidade visual dela, final, eu acho que para algumas pessoas pode não remeter ao crochê, mas o que está por trás é o que faz sentido para mim, assim, sabe? E aí eu acho que já vou complementar com uma outra pergunta que eu vi aqui no chat, que era alguém perguntando onde faz pesquisa, assim, se dentro do Pinterest e tal. Eu acho que para poder, que acho que essa pergunta já tem a ver um pouco com esse lado dos códigos visuais, porque quando eu penso, quando você aprofunda e você traz um olhar que é estratégico, que é aí que eu digo que design é estratégia, de olhar para os crochês da sua avó para poder chegar no resultado final, eu acho que aí já é uma forma de você fazer uma pesquisa que sai um pouco do óbvio, assim, né? Que é olhar no Pinterest tudo que tem ali, né? Aquele monte de ideias que já foram esvaziadas no final das contas, assim. Então, acho que, não sei se eu respondi, espero ter respondido, mas eu acho que é sobre, para mim, é sobre leitura de códigos e simplificação. E não se importar tanto se todo mundo vai entender, mas é ter algo por trás que seja sólido, que você tenha confiança, talvez. Queria complementar também, acho principalmente sobre essa coisa das referências. É algo que eu piro muito, assim, porque é isso, eu acho que se a gente vê sempre as mesmas referências que todo mundo, é muito fácil a gente criar de fato as mesmas coisas. Eu acho que isso que o Vini fala da gente ter essas percepções, a gente só vai ter isso também quando a gente levanta da cadeira e vê outras coisas, né? Tipo, as coisas que a gente às vezes considera, tipo, ah, isso não tem nada a ver com o que eu trabalho. Uhum. Mas às vezes tem sim, sabe? Então, eu piro muito nessas coisas na rua, placa e tudo mais, que né? Igual essas referências que eu trouxe, nenhuma referência é exatamente, tipo assim, nossa, vai estar lá no livro de design, mas, pô, por que não estaria? Então, eu acho que essas conexões que a gente acaba fazendo, né? Tipo o que eu fiz com os bonés de crochê, por exemplo, são percepções que eu fui tendo, né? Pensando até nessas sensações, né? Que eu queria gerar, ou o que que eu queria trazer com essa mensagem. E isso também que o Vini, né? O que o Vini traz de tipo, ah, tem coisas que a gente tem uma percepção meio que não única, mas a gente entende que a maioria das pessoas entende aquilo. Então, por exemplo, quando eu falo da colcha de retalho, eu não conheço a avó de vocês. Na verdade, a minha avó nem fazia colcha de retalho. Mas por algum motivo, eu lembro dela com coxa de retalho. Eu imagino que a maioria de vocês lembre da voz de vocês com coxa de retalho. Isso tem um pouco a ver com semiótica, que é o que a gente vê e fala, ah, beleza, isso aqui, isso aqui é o microfone, mas isso é meio novo, né, da gente concordar que isso é um microfone. Mas sei lá, isso aqui é uma caneta, tipo, ah, todo mundo concorda. E eu acho que a gente pode usar isso ao nosso favor, né, muitas das vezes. Ou ao nosso favor, brincando com esses significados, né? Fez Foda. sentido? Foi muito confuso? Deu para entender o que eu quis Eu achei dizer? que faz sentido, né? Nossa, super deu. Eu acho que é isso, né?
Inclusive mandaram aqui no chat, o Júlia Parente mandou. Eu acho que é importante a gente entender que a construção do nosso repertório está além da internet. É muito sobre observação, até Boa. as coisas do dia a dia, da rua, das coisas que você se expõe, das memórias afetivas, dos lugares que a gente frequenta e que propomos frequentar para fins de pesquisas. Como diria um professor meu, é o método tira a bunda da cadeira. E daí eu não acho que tá ruim também a gente olhar para a internet e pro que a gente vive hoje, na verdade, né? Então é como que você primeiro faz um exercício de olhar para dentro e aprofundar o máximo que dá, e depois olhar assim, o que que tem de legal rolando e criar essa harmonização, né? Como que você combina tudo isso? Pelo menos esse é o meu ponto de vista, assim. Eu tenho uma referência, que é um outro projeto que eu consegui achar aqui em cima na hora. Vamos ver se eu consigo compartilhar. Que foi para dá para ver aí? Sim. Potência Potência criativa, criativa. tá. Que foi para a agência Gana, né? Foi criar a identidade visual deles nova. E aqui tem a gente parte sempre do mesmo princípio, né? De achar esse lugar da marca, potência criativa, Brasil Real, movimento, impacto, enfim. E acho que a primeira coisa que nós fizemos foi pesquisar no Pinterest. E a gente deu o nome desse board de Brasil Clichê. E aí era o que a gente não queria fazer para eles. E o passo seguinte que nós demos foi olhar para a ancestralidade, né? O que que tem de ancestral aqui no Brasil e que direciona a gente, assim, e que está no nosso dia a dia. E quando a gente olha para Adinkras, né? Que são esses pictogramas, essa forma de escrita que veio de Gana, que é o nome da empresa. E aí quando a gente olha, por exemplo, para a tecnologia ancestral no na nossa cidade, nas nossas casas, que são os adinkras também, eu acho que aí está uma forma de você fazer uma pesquisa que não olha para esse lugar aqui, né? Que é tipo esse Brasil, eu não vou citar o nome das marcas. E aí, e quando você vai aprofundando isso, você vai começando a ver que isso também vai se expressar, vai meio que reverberando expressões artísticas, tipo do Abdias de Nascimento, Rubem Valentim, enfim. E, enfim, eu ia mostrar o resultado final, mas acho que aqui é mais sobre pesquisa que eu queria mostrar. Então, acho que eu poderia muito bem, nessa apresentação, na verdade, a gente olhou para como a gente vai expressar isso olhando para a ancestralidade. Uma pesquisa que não é uma pesquisa de Pinterest, é entender mesmo sobre o assunto, que eu acho que é o mais legal da, da construção de um projeto, né? Esse aprofundamento. E quando a gente chega aqui, na hora de falar de brasilidade, e a gente cruza tudo isso, eu acho que também tem uma coisa interessante, que é quando você consegue, a partir dessas palavras-chave, e eu não sei se é o momento de falar isso, era mais para ser um papo, né? Não é para ser uma aula, Fica à né? vontade, Tá tudo Vinícius. bem. Mas, Manda ver. mas quando a gente traz, por exemplo, todas essas palavras-chave e consegue meio que botar ela cada um no seu pilar, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de melhor uso de recursos e fala de Brasil e fala sobre multidisciplinaridade, agilidade, disposição, improviso, e aí depois você traduz tudo isso, gambiarra, em visual, sabe? Eu acho que nossas pesquisas vão ficando mais ricas, sabe? Tipo, quando a gente fala de empoderamento. E aí é óbvio que tem algumas coisas aqui que partiram, sim, do Arena, do Pinterest, dos sites que todo mundo pesquisa, sim, mas com um embasamento, sabe? É você conseguir pesar um pouco isso, assim. E aí o resultado final é basicamente a gente ressignificar esses adíncras, sabe? Cada um tem um significado. Acho que eu não vou nem explicar muito o projeto, mas para chegar em algo que converse também com a tipografia escolhida, onde a gente pode customizar, enfim. E é isso, gente. Incrível. Gente, só um ponto que eu tenho umas 100 passos no Pinterest, tá? Mas acho que é muito isso que o Vini trouxe, de tipo, apareceu um projeto e aí eu já abro, tipo assim, o projeto nem fechou e aí eu já abro a pasta no Pinterest e começo a ver um monte de coisa, direcionando já para o visual. Eu acho que esse que é o ponto, assim, sabe? Acho que se a gente faz isso sem ter essa estratégia antes, sem ter
sem entender o que a gente está buscando, fica muito mais difícil. E aí é muito mais fácil para a gente acabar fazendo uma coisa parecida com o que já tem lá, né? Porque o nosso cérebro vai assimilando, tipo, ah, isso aqui funciona. E eu acho que essa pesquisa mais estratégica faz muito mais sentido. E eu Gente, posso dar um tiro no pé agora, mas no mercado publicitário, às vezes as coisas são tão rápidas que o Pinterest acaba surgindo, mas eu sempre tive o cuidado, eu acho que para a construção da minha carreira, de não cair nessa armadilha, assim, sabe? De olhar uma referência de cara e já pegar ela e mastigar e cuspir de volta. Mas quando isso rola, ainda assim, por pressão, a gente está falando de mercado, assim, eu sempre tento tirar o meu tempo para poder criar essa apresentação, nem que seja só para mim. Por mais que o cliente não dê valor, ou o lugar que você trabalha também não tenha te pedido essa apresentação, eu acho que é uma forma de eu embasar melhor meu trabalho e no final, essa entrega que às vezes pode ficar um pouco ou muito parecido com algo, faça sentido, pelo menos para mim, e eu não ficar sofrendo depois, sabe? Acho que Não, pode ser um total. pouco isso, assim. nossa, eu amei. Eu fiquei pensando uma coisa aqui, que então cada vez mais essa criação de marcas, assim, que são feitas a partir de uma perspectiva de pertencimento e um pertencimento ligado a essas afetividades e essas experiências. E aí, essa pergunta, enfim, isso que eu tô pensando, acho que se conecta um ponto com o próximo ponto. Opa, falei sem querer. Que é que marcas bem construídas se destacam, né? Mas como é que isso funciona na prática? E aí eu acho que tem dois pontos, que é como que se mantém na prática e como se atualiza, como faz, como é que é esse designer de comunicação atuando. Vocês falaram assim sobre esse processo, né, da pesquisa, da estratégia e tudo mais. E agora, tipo, e na prática do dia a dia, como é que faz? Assim. Uhum. Eu acho que quando você cita essa coisa do dia a dia, de cara, assim, vem na minha cabeça, pensando muito no visual, tipo, ah, quando a gente faz uma identidade, e aí no final, o cliente às vezes não tem um designer ou não tem alguém próprio para desdobrar isso. E aí, às vezes, a identidade acaba virando uma outra coisa. E eu não tô trazendo num sentido, tipo assim, ah, os clientes são horríveis. Não, eu não concordo com esse ponto. Mas acho que é muito mais entender isso e como que a gente resolve, sabe? Então, eu, por exemplo, sempre tento fazer templates mesmo. Então, como eu citei lá no caso da Bienal, cara, ela não ia ter um designer. Tipo, ela não vai arrumar dinheiro do nada e fazer e contratar uma designer. Então, dentro das possibilidades que eu tinha, eu criei um template dentro do Google Apresentações. Eu tenho outro exemplo muito bom também, acho que é super rapidinho para mostrar, do próprio projeto do Corinthians, né? Então, eu criei a fonte. Deixa eu mostrar bem rapidinho. Criei a fonte, tudo certo. E um detalhe, né? Ela. Peraí, deixa eu só mostrar. Peraí. Então, eu criei a fonte, atributo, beleza. Só que aí, beleza, entreguei para o time, entreguei para a Nike e para o Corinthians. Só que aí, quando eles me mandaram um e-mail da gráfica, falando assim, ah, Gil, será que você pode aprovar, né? Ver se tá tudo certo. A gráfica me mandou. Ah, ela me mandou esta imagem aqui. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, não. Tá vendo que tá tudo esmagadinho, tudo um em cima do outro, enfim. E aí eu fiquei preocupada, né? Porque foi um projeto que eu gastei bastante energia, né? Então eu não queria que na camisa dos jogadores os nomes ficassem assim, todos esmagados. Então o que eu fiz? Nesse caso, que não tinha como entregar um template, fiz cada um. E um detalhe também bem grande, que eu não cheguei a fazer a fonte, ou seja, ela não é digitável ainda. Então eu tive que fazer assim, como os incas e maias faziam, entendendo qual era o espaçamento ideal entre cada letra e tudo mais, para no final eu conseguir entregar dessa maneira para eles e eles terem essa base. Então, quando é dessa letra para essa letra, é mais ou menos esse espaçamento, o alinhamento de tal maneira. Então, acho que quando a gente fala, beleza, mas e na prática, eu acho que tem pelo menos
Vem muito esse exemplo também na minha cabeça, mas curiosa para ouvir. Vini também. Eu interpretei essa pergunta de outra forma, então a resposta vai ser um pouco diferente, assim. Eu pensei assim, o que é preciso para uma marca funcionar, assim, né? E aí eu sempre penso na marca não como um design bonito só, mas num todo, né? E nesse todo eu penso muito nos ingredientes de linguagem. O que são esses ingredientes de linguagem, né? O tom de voz, a cor, a família tipográfica, enfim, todos esses assets, assim. E o que eu pensei é que para isso funcionar, a marca deveria, todos esses elementos deveriam garantir que atenda os princípios de expressão da marca, assim. Então, aparece muita gente, e eu não quero cagar regra, mas eu acho que às vezes a gente confunde muito identidade visual ou por exemplo, no mercado publicitário, né, com o que visual ou coisas do tipo, assim. E aí, enquanto a gente não consegue olhar esse todo, né, que a direção de arte faz parte do design, que você pensar no tom de voz da marca, como essa marca vai falar, é pensar no design, assim, você não consegue criar uma marca que funciona. E minha resposta também tem muito a ver com o que você trouxe, assim. E, e, e eu pensei também, assim, como uma marca se destaca, assim, né? E tem um ponto que eu acho que eu trouxe em alguma fala que eu acho importante, assim, né? A gente falou um pouco de olhar para as pesquisas e aprofundar e tal, mas eu acho que cada vez mais as marcas que mais me chamam a atenção, elas estão muito conectadas com o hoje, assim, né? Aí eu digo culturalmente, como elas se comunicam, como elas se expressam, como elas absorvem tendências sem se perder e criar algo que, que vai ser esquecido logo, né? Eu acho que essa é uma forma assim de se destacar, assim, que para mim faz sentido. E aí eu pensei também nesse lugar do frescor, né? Então, para uma marca, para mim, ela se destacar, ela tem que ter esses elementos que tragam longevidade, que sejam proprietários, que tragam frescor e que esteja conectado com o tempo de hoje. E é basicamente isso. Não sei se tem a ver, mas pensando tudo isso, eu lembro de um projeto também que eu fiz que era dentro do mercado de comunicação tem muita concorrência, né? E dentro das concorrências, às vezes você tem que levar para o cliente algo que às vezes ele não precisa. E aí é legal trazer o ponto de vista de design dentro de uns contextos que é tipo, cara, você não precisa de mais uma campanha, você precisa de uma identidade visual nova, ou você precisa só dar uma atualizada nisso, assim. Gente, uma pergunta para vocês dois aqui. Quando é que vocês sentem a hora de dizer, ok, esse resultado tá bom, eu vou apresentar? Uhum. Nossa, uma pergunta muito boa. Eu Para mim acho tem a ver com experiência. Pelo Desculpa, silêncio Júlia, dos vai. dois, eu entender que não é muito fácil. Pode ir, Júlia, desculpa. Relaxa. Eu acho que é difícil falar sobre isso, mas eu acho que tem muito disso que o Vini disse, de experiência, de fato. E eu acho que até relacionando com o que a gente falou, sabe? Eu acho que quando eu olho para aquela identidade, para aquela marca, aí consigo ver muito do que eu tentei trazer na pesquisa, aliás, do que eu trouxe na pesquisa, do que eu trouxe em toda a parte que no final as pessoas não vão ver, que elas só vão ver o logo. Será que eu consigo? Será que essas pessoas só vão ver o logo, conseguem sentir um pouco do que eu queria? Então, se a resposta para essa pergunta é sim, então aí eu entendo que eu estou no bom caminho. Ah, e também é muito importante sempre desdobrar, né, essa identidade, porque eu acho que às vezes é muito comum a gente fazer uma aplicação e falar assim, nossa, tá lindo. Tá perfeito, tá funcionando. Só que depois, quando você vai desdobrar outras coisas, você, tipo, fica perdido, não sabe o que fazer. Então, eu sempre tento também desdobrar várias coisas. Então, tipo, como funcionaria essa identidade nas redes sociais? Como funcionaria essa identidade no cartaz? Enfim, várias aplicações que aí sim eu vejo que aquele sistema tá funcionando. Minha resposta é parecida. O desdobramento acho que é muito bom para exercitar isso.
tem uma coisa quando o projeto tem prazo também, é o respiro, né? Você poder fazer outra coisa e depois voltar no projeto e ver que tá muito bom ou que tá uma bosta, ajuda. Porque às vezes eu volto depois de. Eu acho que eu tenho certeza que tá ótimo, assim, e aí ponho. Vou fazer outra coisa, pego outro projeto, vou me envolver com outras coisas. E quando eu olho de novo, eu vejo que tem um monte de ponta solta, assim. Então, às vezes, o tempo também pode ser um aliado, assim, para você saber se está pronto. Mas o que a Júlia trouxe também, estou com ela, assim. Desdobramento, para mim, também é a melhor forma, assim. Você desdobrar ao máximo, conseguir ver todos os pontos de contato da marca é uma forma de ver se ela funciona também. Não quer dizer que pode ser que seja uma marca ruim também, mas enfim. Aí não dá pra salvar, socorro. Enfim, gente, amei. Agora chegamos no momento de papo aberto. Então, além do chat, quem quiser levantar a mão e fazer a pergunta, né, em voz e tal, fica à vontade. Júlia, também, se você tiver a fim de responder, perguntaram sobre o seu processo de desenhar a fonte. Como que você desenvolveu essa habilidade? Enfim, se você quiser falar um pouco sobre isso. Gente, foi uma loucura. Eu tive 2 semanas e eu nunca tinha feito de fato uma fonte. E foi engraçado, porque quando eu recebi o convite, foi um convite direto na Nike, então eu fiquei, gente, como eles sabem que eu existo? Mas claro que ali na apresentação, na reunião, eu tava plena, né? Mas a minha cabeça tava, né? Então, foi um processo de muita experimentação, assim. Eu acho que até por esse fato de eu não ter muita experiência, eu tava, tipo, testando um monte de coisa. Eu fiz muito isso que eu comentei, né? Então, eu lembro que logo depois da reunião eu já saí, tipo, nossa, eu preciso ver coisa. Então, eu lembro de ir em um monte de exposição, ver muita referência na internet também, e entendendo o que que eu queria trazer através dessa fonte. Então, é até curioso, assim, hoje eu olho para ela e eu acho interessante ver como ela é de fato muito diferente das fontes que geralmente são usadas para camisas de time. Geralmente, as fontes para camisa de time são fontes monoespaçadas, né? O que que é isso? São fontes que têm sempre a mesma largura. Claro que tem um motivo, né? Tipo, essas fontes monoespaçadas, elas são muito mais fáceis de usar. Então, quando você vai imprimir, pedir lá para imprimir o seu nome lá na loja, é muito mais fácil para o pessoal que trabalhar na loja imprimir. A minha já é muito mais complexa, porque eu não fiz monoespaçado. Mas um dos meus pilares era que eu de fato eu queria de fato trazer algo que fosse inesperado, diferente do que já tinha sido feito antes. Então, foi um processo muito doido, de muita experimentação. Eu tinha tido pouquíssimas experiências antes, mas nunca tinha sido para pôr assim na rua de fato. Mas é isso, eu quero continuar estudando mais fontes, quero fazer com que ela se torne mesmo uma fonte digitável. E foi bem legal essa experiência. Tudo. Vinícius, queria saber como é que é a experiência de trabalhar como designer gráfico numa multinacional. Sente que o designer é tratado como um meio para um fim, ou também que tem uma participação no debate e partilha de ideias como diretor criativo, com o diretor criativo? Essa é uma pergunta do Vasco Macieira. Acho que depende muito da agência, tem um pouco de sorte, parece, assim. Eu já tive experiência boa dentro de agência, já tive experiências também mais difíceis, assim, né? Onde o design era olhado como algo mais braçal mesmo, né? E meio que dá murro em ponta de faca quando é assim, porque você tem que se provar muito, assim. E acho que uma forma de você conseguir ir bem dentro de uma agência é primeiro você absorver o conhecimento deles, assim, entender o que que é direção de arte, o que que eles fazem e conseguir botar isso dentro do seu trabalho. Porque se você partir apenas de princípios de design para levar para um mercado que não é seu, talvez não dê muito certo, assim. Então acho que é ter esse jogo de cintura. E acho que o jogo de cintura também ele tem um pouco a ver com qualquer agência que tu for trabalhar, estúdio, enfim. A minha experiência na BBDO, por exemplo, tinha um núcleo de design e era grande.
esse núcleo de design, eles eram bem respeitados, assim, pelo menos em alguns projetos, e outros nem tanto. Mas eu tive experiências boas na BBDO trabalhando como designer. Não é melhor não falar o nome das agências, né, gente? Mas foi ótimo, assim. Dá para trabalhar. Eu acho que vão ter lugares e lugares, é saber se posicionar e absorver o que eles têm, sabe? Tenta pegar o que tem na agência. Inclusive, a parte de direção de arte foi o que mais trouxe diferencial para a minha carreira, assim. Eu consigo fazer hoje direção de arte para uma campanha de moda, assim, olhando desde quem vai ser o maquiador, quem vai ser o figurinista, tudo isso. E eu consigo usar isso dentro de um contexto de propaganda também. Eu consigo sentar com o redator e pensar em ideia, mas meu lance é design, assim. Eu acho que eu não teria sobrevivido sem aprender o que que é a outra profissão também. Então, é meio que perder o preconceito e mostrar sua prática lá para ser um a mais, assim. Mas enfim, espero não ter queimado nenhuma agência aqui. Gente, o Guilherme Fortunato levantou a mão. Fica à vontade, pode fazer uma pergunta. E depois eu quero fazer uma pergunta também para vocês. Ei, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Aham, Sim, sim. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de poder estar conversando com vocês. Assim, a Júlia eu acompanho já há mais um tempo, então estou muito feliz de estar aqui na sala com vocês, tá vendo ela. Não tô com câmera, gente, mas é porque não estava muito preparado, mas queria falar, poder conseguir conversar e fazer essa pergunta. Vinícius, também admirei demais seu trabalho, conheci através da Júlia, inclusive. Mas assim, que vendo um legal. pouco do que você apresentou aqui hoje, eu achei assim incrível. A minha pergunta é a seguinte, ela é mais específica. Ela envolve a questão da comunicação também. Hoje eu estudo, eu sou jornalista, eu faço mestrado em comunicação e o foco do meu estudo é comunicação voltada para a geração Z. E aí eu queria entender de vocês de uma forma um pouco mais geral, englobando um pouco a questão do design, porque eu acredito que, pelo menos dentro da comunicação, né, o jornalista hoje ele desenvolve diversas habilidades, a questão até de pensar o design é uma questão atual. Eu queria entender de vocês, o que que vocês acreditam que seja essencial hoje, quando a gente trabalha o design voltado para a comunicação, quando o foco é as futuras gerações, né, focando em geração Z e futuras gerações, principalmente no contexto latino-americano, geração brasileira. Eu sei que a Júlia tem um trabalho, por exemplo, que é o você me corrige se eu estiver errado, Júlia, que é a questão do menos design, por favor, né? Que você fala muito sobre isso. Eu acompanho, eu acho muito incrível. Eu queria entender de vocês o que que vocês acham que é fazer design para essas novas gerações, assim. Júlia? É, Primeiro, obrigada. Obrigada, muito feliz de saber que você me acompanha há um tempão. Obrigada por estar aqui também. Bem simples, né, a pergunta, brincadeira. É, Cara, eu acho que foi um bom exemplo, inclusive, você ter citado a oficina, porque eu acho que indiretamente também é uma forma de eu trocar com outras pessoas, né? Eu acho que o design é uma profissão muito solitária, de certa forma, né? Então, por exemplo, eu sou profissional independente, então eu trabalho aqui na maior parte do meu tempo sozinha, gosto de colaborar com outras pessoas, mas eu acho que é muito importante essa troca, né? E até pensando nas gerações mesmo, né? Dificilmente a gente vai estar criando para a gente. Então, é sempre importante a gente trocar com outras pessoas, ouvir, entender o que que elas estão fazendo. Então, quando eu falo da pesquisa sair na rua, mas também tem sim a parte da internet, da gente ficar bem atento nas coisas que estão acontecendo, nas trends e tudo mais, porque eu acho que são formas da gente entender como comunicar essas ideias. Eu acho que a cada projeto. Também cada um deles tem a sua necessidade. Então, se a gente entende que, tipo, o meu público é tal, então eu vou pesquisar ainda mais a fundo esse público especificamente, sabe? Isso, ótimo. Gente, tem mais duas perguntas, então, da Hannah e do Jack. Outras pessoas mandaram, e do Ronald também. Vamos fazer esses três. Eu peço que vocês façam perguntas um pouco rápidas e sucintas, para a gente tentar acabar até 8h15 no máximo. Pode ser? Combinado? Então, pode ir, Hannah, que levantou a mão primeiro. Oi, boa noite, gente. Boa noite, Júlia. Boa noite, Vinícius.
A minha pergunta vai ser bem rápida. Eu sou designer também, sou diretora de arte, tenho um estúdio, o Estúdio Cupuaçu, e eu estou tentando captar alguns clientes de fora. E eu queria perguntar para vocês como que foi esse primeiro momento de vocês captando clientes de fora? Eu? Nossa. Pode. O... Eu acho que é meio parecido com as outras respostas. Teve um pouco de experiência e tempo de mercado, assim, né? Comigo aconteceu muito. Parece que chega um momento na sua carreira que você tem que sair daqui, né? E muito colega que tem o mesmo tempo de experiência que eu, que começou comigo, inclusive estão fora, assim. Eu acho que o tempo de carreira vai te dando os contatos fora, fora do país, inclusive, assim, que para mim foi uma surpresa, assim. Pensando agora nos trabalhos que rolaram, por exemplo, no ano passado, rolou muito trabalho para fora. E nem eu estava acreditando, na verdade, porque surgiu tudo de forma orgânica, não teve uma captação, assim. Eu acho que tem um lugar de você fazer um bom trabalho e ficar bem na fita com todo mundo que já trabalhou com você, ser uma boa pessoa que faz os trabalhos virem até você, que eu acho que é importante, assim. E para mim, o que houve também, assim, para pegar trabalho fora, foi muito esse esquema de trabalhar em agências muito grandes, assim. Agência muito grande se inscreve em premiações fora, ganham prêmios fora, são reconhecidos. São Paulo é bem visto fora também, né? E os profissionais que se destacam dentro desses lugares acabam também sendo visados, assim. Mas acabou surgindo de forma orgânica e é meio isso, assim. É, os meus também, assim, os meus também surgiram de forma orgânica. Eu vejo que foram muito essa coisa que o Vini falou, né? Tipo, você faz um trabalho, entrega tudo bonitinho, certinho, é simpático com as pessoas, acho que as pessoas lembram de você em um outro momento. Mas eu sinto falta de conseguir pegar mais projetos para fora, então eu tô, inclusive, nesse momento de entender o que eu faço para conseguir estar mais dentro desse mercado, né? Porque uma coisa que eu vejo que acontece muito é que, mesmo que a gente consiga muitas coisas aqui, tipo, lá fora você tá começando do zero, sabe? Às vezes. Então, é isso. Eu acho que trocar com as pessoas que você conhece, entrar em contato, mandar. Eu conheço um monte de gente que é isso, manda portfólio, manda e-mail, às vezes vira. Então, se eu pudesse dar uma sugestão, seria essa. Você tem agência, né? Eu lembrei agora de um projeto. Eu procurei uma agência de marketing. Eu estava muito afim de fazer alguma coisa com Nike, mais para fora, assim. E aí eu procurei um projeto que eu achei muito legal, assim, fui saber quem fazia, não era uma agência, nem era um estúdio de design, na verdade era uma agência mais focada para marketing, assim, eles não tinham criação dentro. Eu mandei um e-mail na cara de pau, falei que tinha um estúdio e tal, e ela respondeu no Instagram mesmo. E ela respondeu, falou, o portfólio de vocês é bem legal, a gente tem alguns parceiros de criação e tal. Então, acho que uma dica, talvez, é olhar para empresas que complementam o seu trabalho, né? Às vezes existe uma empresa só de pesquisa, uma que é focada só em marketing, uma que vão precisar de design, assim. Buscar essas empresas fora do país, mandar seu portfólio. E eles adoram Sim. trabalhar com a gente, porque a gente é bom e o dólar tá alto, então a gente fica barato para eles, então fecha rápido. Sim. Gente, muito obrigada, viu? Imagina, Jack, obrigada. Oi, pessoal. obrigada. Pode ir. Oi, boa noite. Vocês me ouvem? Sim. Sim, eu sou Jaque, falo aqui de Fortaleza, sou um jornalista que estuda designer em casa. Tem uma pergunta que foge um pouco do que a gente tem discutido, mas a gente tem muitos casos de violações de direitos humanos no Brasil e eu sinto uma carência, uma falta de referências que eu procuro ou de profissionais que atuem mais diretamente em design que mobilize para grandes causas, por exemplo, para mineração, contra a violência policial e esses temas mais macros.
E aí eu queria ouvir de vocês dois, mas também aceito as sugestões de quem está na sala. Se conhecem pessoas que trabalham especificamente nisso, ou lugares onde se pode conseguir mais informações teóricas e também espaços de prática para fazer esse tipo de mobilização, né, com design e grandes causas de direitos humanos. Aí aqui no chat eu vou botar o meu e-mail, caso alguém tenha dicas, pode mandar. Obrigado. Imagina, acho que ouvindo você, eu lembro de cara do design ativista, que eu acho que é a junção também de vários designers é, em prol de causas específicas. E eu também acabo vendo muitos designers que aí acabam fazendo esse tipo de trabalho no paralelo, né? É, mas é isso, acho que de cabeça eu lembro mais do design ativista também. Mas eu peguei seu e-mail aqui e lembrando de mais nomes eu posso te mandar. Obrigado. Eu também acho que eu tô com a Júlia. Lembrei também desse nome. Quando eu penso em design com causa, por exemplo, no meu estúdio, a gente sempre tenta começar iniciativas, assim, né? Eu não conheço muitas organizações focadas assim. Sempre quando eu tento fazer algo, acaba sendo mais autoral, assim. Então, não sei. No começo da minha carreira eu fazia muitos projetos assim nesse sentido, tanto é que eu tenho até um curso que fala sobre design voltado para causa social, assim, mas acho que com o tempo eu fui entendendo o quanto eu poderia também falar sobre coisas que eu acredito através dos trabalhos que eu faço, sabe? Então, por exemplo, quando eu uso o da Bienal como exemplo, quando eu uso a imagem lá dos bonés de crochê e questiono, e falando que na periferia a gente também tem arquitetura, é Uhum. uma forma de fazer isso, mas obviamente eu não acho que isso exclua o fato da gente poder usar o design para outras causas, né? Tipo, para associações e tudo mais. Beleza, pessoal. Muito obrigado. Imagina. Obrigada por participar, Jack. Eu mandei aí um curso que a gente tem em inglês, mas acho que vocês podem olhar o perfil da professora, a Inês Ayer, ela trabalha com isso, design para impacto. Ronald, você pode fazer sua pergunta, por favor? Oi, gente, boa noite. Eu sou o Ronald, mas muitos me conhecem como Rony, que é o nome que eu uso também para como meu nome artístico e tudo mais. Eu sou designer e ilustrador, já trabalho há mais de 10 anos na área. E aí a minha pergunta vai diretamente para o Vinícius, porque eu já enviei um e-mail há um tempo atrás para o Estúdio Tempo, que eu super admiro. E, e aí, Vini, eu acho que tem uma coisa que, assim, eu tenho uma dificuldade, às vezes, de prospectar, na verdade, de saber qual é a maneira correta de prospectar para além do e-mail, por exemplo. Então, o e-mail é uma abordagem que a gente faz, né, para as agências ou para o diretor de arte que a gente quer abordar para mostrar o trabalho, só que é uma abordagem meio fria, né? Então, o que que você e a Júlia também podem indicar, assim, como recomendação para sei lá, talvez mandar uma mensagem no LinkedIn também, ou criar uma outra conexão, tentar criar uma outra conexão com outros criativos da agência, né? Já que eu estou afim de um Uhum. trabalho, ou de uma oportunidade, enfim. E eu tenho feito isso desde a pandemia, tem funcionado. Hoje eu trabalho na Box 1824, justamente por conta desse processo de prospectar. E consegui virar um trabalho de ilustração esse ano por conta, né, Legal. dessas estratégias que vocês falaram aí. Às vezes a gente encontra uma oportunidade, aí, tipo, num relatório eu consegui ilustrar, e aí a Olímpicos me chamou para ilustrar para eles também. Então, assim, Legal. queria ouvir, tipo, eu sei que o tempo tá curto, mas uma dica a mais de abordagem além do e-mail. Eu acho que tem. Eu vou separar em duas partes, Vinícius e estúdio. Como Vinícius, eu vou na cara de pau perguntando o e-mail das pessoas que têm decisão dentro de uma empresa, assim, né? Um diretor criativo, um head de design, ou algo assim. Isso na época que eu estava querendo entrar muito, assim. E teve um momento na minha carreira que eu ilustrava e agora eu fiquei meio preguiçoso. Mas essa era uma abordagem, procurar as pessoas que já trabalham dentro dos lugares que eu quero trabalhar e perguntar o e-mail, aproveitar esses conhecidos, às vezes, que estão nessas empresas,
e no final das contas acabava sendo um e-mail. Ahn, Como estúdio, hoje eu tenho uma credencial, que é uma apresentação bem detalhada do que é o estúdio, o posicionamento do estúdio, e de acordo com o cliente que eu quero, eu já ponho dentro dessa credencial o case que tem a ver com o cliente. E aí, no final das contas, também envio por e-mail. E aproveito contatos. No final, você está na 1824, tu vai fazer muito contato aí dentro, assim. Então, alguém que está do seu lado amanhã vai estar trabalhando na Netflix. Aproveita que ele foi para Netflix, manda um e-mail, pergunta se está rolando oportunidade. Mas para mim, acho que eu não tenho capital social, não vim de família com grana, então sem capital social é cara de pau. Eu fico perguntando mesmo e vendo se rola. Mas, infelizmente, quando eu não tenho ninguém dentro do lugar, é e-mail, assim, sabe? Eu não consigo. O LinkedIn, para mim, acho que nunca fluiu muito bem, assim. Talvez eu não saiba usar muito bem. Boa, Vini, obrigado, viu? Tô no caminho certo, então. Eu acho que só complementando, acho que para mim o LinkedIn me ajuda muito mais ao stalkear, né? Então, putz, Ah, eu quero saber quem é isso tal é bom pessoa, mesmo. tipo, de cargo tal da empresa tal. E aí o LinkedIn me ajuda a achar isso. Nossa, fui bem stalker, né? Mas é verdade. Mas isso é muito Tem bom. coisas. Não é demais, né? Tem os Hã? recrutadores, né? Tu procura os recrutadores dos lugares que você quer e Sim. E aí vai depois você pega atrás. o nome e vai. Massa, gente. Obrigado, Júlia, Vini. Obrigadão. É isso, gente, muito obrigada. Eu vou só falar, eu quero agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora, quero agradecer a Júlia, o Vinícius, todo mundo que participou, que perguntou, e falar que os dois são professores do nosso novo curso. Não saiam da sala agora no Merchan, gente, pelo amor. É do nosso novo curso, que é o Base Design de Produtos Digitais. Opa, meu Deus, perdão, Design de Comunicação, que a gente tem o Base Design de Produto Digital também. E aí, a gente tem toda essa galera muito legal, é dividido em dois blocos, pensar e criar. Então, a gente vai passar por história e prática, teoria da comunicação, entendendo canais, o pensar e o fazer design, design visual para comunicação, criando uma identidade visual, dirigindo um conceito criativo, e o laboratório de design e comunicação, que vai ser com o Vinícius, e criar uma identidade também com a Júlia. Então, é um curso super completo, são 3 meses, e foi pensado justamente para criar marcas que façam essa ponte entre, né, que caminha junto, visual, mensagem e tudo mais, que seja coerente. Então, aqui no QR Code tem o link pro curso. E a gente oferece bolsas, temos várias formas assim de pagamento, tudo mais. Quem tiver alguma dúvida específica pode mandar um e-mail. Em nome da Aprender Design, eu quero agradecer muito todo mundo que ficou, todo mundo que participou. Quero agradecer também a Vinícius, a Júlia, que são professores da escola e que toparam estar nessa. Então é isso. Qualquer coisa a gente também está nas redes. Muito obrigada, boa noite. E vou mandar depois a aula, talvez com alguns cortes, porque tem algumas coisas que não podem ser mostradas. Quando eu falo mal da agência, não põe isso não. Meu Deus, tem que Ah, cortar, eu tem que ficar, Você fazer falou um pi. bem, não teve nenhuma que você falou mal. eu acho que eu falei em algum momento. Eu quase soltei o Aidens. Eu fiquei tipo, não, não, não sai. Mas tá tudo bem. E desculpa, gente, quem não conseguiu, não, quando a gente não conseguiu responder as mensagens do chat sobre o curso, sim, pode fazer Samba de Portugal. O curso você troca direto com os professores durante as aulas e todos os módulos são bem intimistas, assim, então você consegue, é quase uma mentoria mesmo, sabe? E com um trabalho final em grupo, super legal. É isso. Esse curso contempla um nível profissional mais iniciante? Acredito que sim, se você tiver a fim de rever algumas coisas, né, e também fazer essa parte prática em grupo e tudo mais, super vale. Mas é isso. Quem quiser mandar, pode mandar no e-mail contato@aprender.design. É isso, o e-mail, eu fiquei pensando se era isso mesmo. É esse. Pode mandar dúvida, pode mandar também no Instagram, gente, aprender.design. Então, vamos lá, vamos responder todo mundo. E é isso. Muito obrigada. Valeu. Obrigada, Tchau, gente. Vinícius. Prazer. Tchau. Peraí.